Bem-vindos! É com alegria que nos encontramos com vocês em nosso programa semanal No Caminho da Vida. Um espaço de encontro com o Senhor, dedicado à leitura da Palavra de Deus, às orações, aos cânticos, às reflexões espirituais e às tradições da nossa Igreja Ortodoxa Antioquina. Este programa é apresentado com a bênção do nosso querido Pai e Metropolita, Dom Damasquinos Mansur, Arcebispo Metropolitano da Igreja Ortodoxa Antioquina, em São Paulo e todo o Brasil. Chegamos ao 5º domingo da Grande Quaresma. Estamos quase em Jerusalém. Hoje a Igreja nos coloca diante de 2 espelhos, o espelho dos discípulos, que buscam a glória errada, e o espelho de Santa Maria do Egito, que encontrou a glória verdadeira pelo caminho mais inesperado, um caminho que passa pelo deserto, pela ascese, pelo silêncio e pela misericórdia de Deus que nunca desiste. Permaneçam conosco e caminhemos juntos no caminho da vida. Orações ao despertar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Ti, ó Deus nosso, glória a Ti. Rei Celestial, Consolador e Espírito da Verdade, presente em toda parte, ocupando todo lugar, tesouro de todo bem e doador da vida, vem e habita em nós, purifica-nos de toda mancha e salva, ó bondoso, as nossas almas. Santo Deus, Santo Poderoso, Santo Imortal, tem piedade de nós. Santo Deus, Santo Poderoso, Santo Imortal, tem piedade de nós. Santo Deus, Santo Poderoso, Santo Imortal, tem piedade de nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, agora e sempre pelos séculos dos séculos. Amém. Santíssima Trindade, tem piedade de nós. Senhor, expia os nossos pecados. Mestre, perdoa as nossas iniquidades. Santo, observa e cura as nossas enfermidades por Teu nome. Tem piedade, Senhor, tem piedade, Senhor, tem piedade, Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, agora e sempre pelos séculos dos séculos. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Innal baraya bi asriha tafrahu محافل الملائكة وأجناس البشر أيتها الهيكل المتقدس والفردوس فخر البتولية مريم التي منها تجسد الإله وصار طفلا وهو إلهنا قبل الدهور لأنه صنع مستودعك عرشا وجعل بطنك أرحب من السماوات لذلك يا ممتلئا نعمة
تفرح بك كل البرايا وتمجدي Evangelho do quinto domingo da Quaresma. Leitura do Santo Evangelho segundo o evangelista São Marcos. Estejamos atentos. Naquele tempo, tomando novamente à parte os 12, Jesus começou a falar-lhes das coisas que lhe haveriam de acontecer. Nós estamos subindo a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e escribas. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos. Zombarão dele, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão. Mas depois de 3 dias ele ressuscitará. Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se de Jesus e disseram: Mestre, queremos que nos faças o que te vamos pedir. Jesus lhes perguntou: O que quereis que vos faça? Eles responderam: Que nos sentemos um à tua direita, outro à tua esquerda na tua glória. Jesus, porém, lhes disse: Não sabeis o que me pedis. Podeis acaso beber o cálice que eu vou beber, ou ser batizados com o batismo com que eu vou ser batizado? Podemos, disseram eles. E Jesus prosseguiu: Bebereis o cálice que eu vou beber, e sereis batizados no batismo com que serei batizado. Mas assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não compete a mim conceder. É daqueles para quem foi preparado. Os outros 10 que ouviram isso se aborreceram com Tiago e João. Jesus, porém, os chamou e disse: Sabeis que os que parecem governar as nações as oprimem e os grandes as tiranizam. Entre vós, porém, não deve ser assim. Ao contrário, quem de vós quiser ser grande, seja vosso servidor, e quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos. Pois também o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e dar sua vida em resgate de muitos. Glória a ti, nosso Deus, glória a ti. No Evangelho de São Marcos, Tiago e João pedem para ter um lugar na glória de Deus, ao lado de Jesus. O que nós podemos entender desse pedido deles? Então, Tiago e João pedem um lugar na doxa de Jesus. Em português nós traduzimos para glória, mas o caminho etimológico é bem revelador e um pouco mais complicado do que isso. Então, doxa vem do verbo dokein, parecer, ser visto, ter reputação. Então, no grego clássico, doxa era a reputação, a opinião que os outros têm de você, uma imagem pública. O homem de doxa era alguém respeitado, admirável, visível. O oposto era atimia, desonra, desprezo, invisível. Então, quando a Septuaginta, que é a tradução grega do Antigo Testamento, traduziu kavod, encontrou um problema. Kavod vem de kaved, pesado, denso. Kavod de Deus é o peso da sua presença, a densidade do ser de Deus, a densidade luminosa de Deus. É aquela nuvem espessa sobre o Sinai, o fogo no deserto. Então, é a presença real, o peso da presença de Deus na realidade. Por que eles escolhem doxa, essa palavra específica? Então, essa tradução de kavod para doxa foi uma escolha até bem corajosa, porque eles pegaram uma palavra grega que significa aparência, opinião pública, e carregaram com o peso do divino. Doxa deixou de ser o que os outros pensam de você e passou a ser o que Deus é em si mesmo. É o que irradia quando se manifesta. Então, quando São Paulo escreve crucificaram o Senhor da doxa, ele usa a palavra grega de aparência para descrever aquele que foi aparentemente derrotado, mas que era em realidade a própria presença de Deus. A cruz revelou a doxa não apesar da humilhação, mas através dela.
Se pensarmos em conversão, o que é se converter e da onde vem isso? Então, Santa Maria do Egito se converteu. Mas a palavra que a tradição usa não é conversão, é metanoia. Meta é mudança de direção, de posição, de nível. O mesmo prefixo de metáfora, metamorfose. E noia vem de nous, que seria os olhos do coração, a mente, a inteligência, o pensamento profundo. Então não é apenas trocar de uma religião para outra? Não, de forma alguma. Metanoia é uma mudança de mentalidade. Não é de religião, de regra, de hábito. É mudar como você percebe a realidade. O arrependimento, na ortodoxia, não é um sentimento de culpa que paralisa. É uma virada cognitiva, é uma percepção diferente de si mesmo, de Deus e do mundo. Maria não ficou parada na porta do Santo Sepulcro chorando os pecados do passado. Ela virou, mudou a direção do nous e foi para o deserto em direção completamente oposta à anterior. E onde entra a palavra penitência da conversão nisso? Sabe, aqueles que dizem, vamos pagar o pecado anterior. Em latim, metanoia foi traduzida como penitentia, ou penitência. E aí começa uma distorção lenta. Penitência sugere punição, expiação, dívida, algo que você deve. A palavra grega original não tem nada disso. Metanoia é a transformação do pensamento. Por isso, o nosso Abuna sempre insiste que o arrependimento é cura, não é condenação. A metanoia de Santa Maria não foi uma punição, foi quase uma cirurgia. E o deserto foi onde ela se recuperou. Ya Rab Burham, 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 Ya Rab Burham. Senhor tem piedade, 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 Senhor tem piedade. Ya Rab Burham, 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 Ya Rab Burham. Senhor tem piedade, 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 Senhor tem piedade. Santa Maria do Egito, do abismo à santidade. Por volta do século V, em Alexandria, uma jovem chamada Maria abandonou a família aos 12 anos e viveu 17 anos numa vida de libertinagem. Ela mesma diria depois que não era por necessidade, mas por paixão, pelo prazer de ser desejada. A glória dela era ser vista. Aos 29 anos, em Jerusalém, para uma peregrinação, talvez por curiosidade, talvez por acaso, ela tentou entrar na igreja do Santo Sepulcro e não conseguiu. Não havia ninguém bloqueando a entrada. Era algo mais profundo, o peso da própria vida que a impedia. Diante do ícone da Mãe de Deus, ela chorou, pediu perdão e ouviu interiormente: passa o Jordão e lá encontrarás o descanso. Ela atravessou o deserto e ficou lá 40 anos. Quem a encontrou foi um monge chamado Zósimo, que havia saído do deserto convicto da própria perfeição espiritual. E foi ensinado por uma mulher que nunca pisara em mosteiro nenhum. Ela citava os salmos sem tê-los estudado. Caminhava sobre as águas e o enviou de volta com uma mensagem: traga a Eucaristia no ano que vem. A ascese ortodoxa não é punição, é medicina. A vida de Santa Maria no deserto é um ícone de ascese. E aqui vale parar para entender o que isso significa na tradição ortodoxa. Ascese vem do grego askesis, exercício, treino. Como atleta que treina o corpo, o asceta treina a alma. Mas a ascese ortodoxa nunca é autopunição,
Não é sofrimento pelo sofrimento. Os santos padres dizem que o corpo não é o inimigo, ele é parceiro. O jejum, a vigília, a prostração, a abstinência não são castigo, são medicina. O deserto de Maria foi hospital, não prisão. São Isaac o Sírio diz: quem provou o amor de Deus não procura glória terrena, mas deseja ocultar-se da glória deste mundo para permanecer com o amado. Maria não fugiu do mundo por ódio à vida. Ela encontrou algo tão maior do que o mundo simplesmente perdeu o sabor. E o resultado? No escondimento, ela tornou-se manifestação da glória de Deus. Tornou-se verdadeiramente viva, como São Irineu de Lyon ensina. A glória de Deus é o homem vivo, e a vida do homem é a visão de Deus. Maria viu Deus, por isso viveu. É justo em verdade glorificar-te, ó Mãe de Deus, sempre bem-aventurada e imaculada, Mãe de nosso Deus, mais venerável que os querubins e mais gloriosa que os serafins, que ilibadamente deste à luz o Verbo de Deus. Logo és verdadeiramente Mãe de Deus, pois nós te glorificamos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, estamos hoje no 5º domingo da Quaresma da Igreja Ortodoxa Antioquina. E no Evangelho de hoje, Jesus sobe para Jerusalém. Marcos diz, estavam a caminho, subindo para Jerusalém. E Jesus ia à frente deles. Ele sobe não apenas geograficamente, tá bom? Jerusalém não é um lugar geográfico. Ele conhece o caminho, ele conhece o fim. Ele sabe que a glória que está esperando nele na Santa Cruz. E aqui ele anuncia pela terceira vez no Evangelho pelo evangelista São Marcos que será entregue, será escarnecido, será flagelado, será morto. E ao terceiro dia, claro, ressuscitará. Jesus anunciou, queridos, no Evangelho de Marcos, 3 vezes a sua paixão e morte, e o Evangelho de hoje é a terceira vez um anúncio claro, sem símbolos. No entanto, nesse mesmo momento aproximam-se dele Tiago e João, seus discípulos, os irmãos. Ele fala do cálice e eles falam do trono. Concede-nos que na tua glória nós sentemos uma à tua direita e outro à tua esquerda. Como se o problema não estivesse no amor dos discípulos, mas na compreensão que tinham da glória, palavra glória, que é preocupação de todo ser humano, né? O problema não era que amassem Jesus, mas a definição da glória que carregavam no coração. Eles queriam Jesus, mas um Jesus glorificado à maneira deles. Não o rejeitaram, não fugiram dele, queridos, né? Só para esclarecer. Mas a ideia de glória que tinham ainda era terrena. Queriam Jesus, porém dentro do seu próprio projeto de grandeza.
Aqui está o ponto decisivo. Jesus não os repreendeu com dureza, não os expulsa, não os rejeitou. Ele muda a pergunta. Podeis beber o cálice que eu vou beber? O cálice na cultura do Oriente Médio é nosso destino. Ele não rejeita o desejo de glória. Ele redefine a glória. Na lógica de Deus, glória não é estar acima dos outros, mas descer abaixo deles. Não é ser servido, mas servir. Não é tirar a vida, mas entregar a própria vida. E então, ele pronuncia a frase que inverte todas as medidas deste mundo. Quem quiser tornar-se grande entre vós, seja o vosso servo. E quem quiser ser o primeiro entre vós, seja servo de todos. Reparem, o Senhor não proíbe ser grande, não proíbe ser o primeiro, mas muda o caminho. A grandeza no reino de Deus não é elevação, é inclinação. Não é domínio, é serviço. Não é posse, é entrega. Por isso São Paulo escreve: se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Observem a expressão, Senhor da glória. Crucificado, ele é o Senhor da glória. A glória não está somente depois da ressurreição. A glória já está presente na própria cruz. Porque a glória divina não é exibição de poder, mas revelação de amor até o fim. Por isso, queridos, na Igreja Ortodoxa, não escrevemos na cruz a acusação de Jesus. Escrevemos a verdade, Senhor da glória. Senhor da glória. Porque a glória de Deus não é força imposta, mas amor oferecido até o extremo. E hoje a Igreja coloca diante de nós um ícone vivo deste Evangelho, Santa Maria do Egito. No quinto domingo da Quaresma, a Igreja Ortodoxa Antioquina celebra a Santa Maria do Egito. Essa mulher que viveu 17 anos mergulhada no pecado, buscava a glória deste mundo, a glória do corpo, a glória de ser desejada. Sua glória dependia de ser vista. Mas quando chegou a Jerusalém e parou diante da porta da igreja de Santo Sepulcro, a igreja da ressurreição, não conseguiu entrar. Não foi um homem, não, que a impediu. Não foi um guarda municipal ou guarda da igreja. Foi algo mais profundo. O peso da própria vida dela. Ali, diante do ícone da Mãe de Deus, quebrou-se sua definição de glória. Ela compreendeu que a glória que buscava era vazia, que procurava vida, mas estava morrendo por dentro. Ali começou a jornada inversa. Ali começou a verdadeira subida rumo à glória autêntica, à glória original. Em vez de permanecer no centro da cidade, foi para o deserto. Em vez de ser vista, escolheu desaparecer. Em vez de ser desejada, conheceu a fome e a sede. Em vez de alimentar-se da admiração dos outros, alimentou-se da memória de Deus. 40 anos no deserto, sem público, sem reconhecimento, sem aplausos, sem fama, sem redes sociais. Mas o que aconteceu? No escondimento, tornou-se manifestação da glória de Deus. Tornou-se verdadeiramente viva. Aqui entendemos o que ensina São Ireneu de Lyon. A glória de Deus é o homem vivo. E a vida do homem
é a visão de Deus. Maria do Egito tornou-se viva, não porque voltou à sociedade, não porque se tornou famosa, mas porque viu Deus. E quando o ser humano vê Deus, vive. Glória não é receber aplausos, é ter o coração cheio da presença de Deus. Glória não é ocupar um lugar à direita ou à esquerda, como São João e São Tiago pediram. É ter Deus habitando no coração. Ela não se tornou grande porque se sentou à direita de Cristo em uma glória terrena imaginada por ela mesma, mas porque se fez serva de Deus no íntimo. Não pediu para ser a primeira, aceitou ser a última, e assim entrou na verdadeira glória, na verdadeira grandeza. E como diz ao Isaac, o sírio, quem provou o amor de Deus não procura glória terrena, mas deseja ocultar-se da glória deste mundo para permanecer com o amado. Maria do Egito não pediu para sentar-se ao lado de Cristo, mas bebeu o cálice, aceitou o destino, o cálice da conversão, o cálice da fome, o cálice da solidão, e assim entrou na glória verdadeira. Hoje a pergunta é para nós: o que pedimos a Jesus? Que resolva nossos problemas? Que nos dê posição? Que nos confirme diante dos outros? Ou pedimos que transforme o nosso coração? Os discípulos pediram o lugar na glória. A Maria Santa pediu perdão. Eles quiseram que sua própria glória fosse vista. Ela quis ver a glória de Deus. Aí está a diferença. Quem quer ser visto, permanece do lado de fora. Quem quer ver Deus, entra na vida. A verdadeira glória não é elevar-se acima dos outros, como falei, mas abaixar-se com eles, amar até a dor, entregar-se até o fim. Esta é a glória da cruz. Este é o caminho da ressurreição. E aqui entra o sentido de jejum, porque já estamos na quaresma, né? O jejum é a correção da nossa ideia de glória e descobrir que muitas vezes buscamos grandeza, glória pelo caminho errado, e ouvir Jesus dizer: se queres ser grande, serve. Se queres ser o primeiro, desce. Jejuar não é apenas mudar a alimentação, como falo sempre, não é mudar o cardápio da comida, é libertar-se do ego como centro. Não é somente ter fome de comida. Claro, tem que ter fome de comida, né? Tem que obedecer à lei da tradição, mas ter fome de Deus também. Não é apenas abastecer-se, além de abastecer-se, mas aprender a oferecer-se. No jejum, subimos com Cristo a Jerusalém. Mas essa subida passa pelo cálice, pelo mesmo destino dele. E o cálice nem sempre é sofrimento físico, né? Às vezes é renunciar ao orgulho, servir sem que o nome apareça, amar sem retorno. É aí que começa a glória verdadeira. Não a glória de ser visto, mas a glória de tornar Deus visível em nós. Não a glória de admirar a si mesmo, mas de ver Deus e viver pela essa visão, como São Ireneu diz. Hoje, neste quinto domingo da quaresma, a igreja nos diz: vocês estão próximos de Jerusalém. Perguntem a si mesmos: o que vocês querem de Jesus? Um lugar, reconhecimento, superioridade, posição ou um coração novo? A glória que não passa pela cruz
não é verdadeira. A glória que não atravessa o serviço é ilusão. Peçamos hoje, não para sentar-nos à direita ou à esquerda em uma glória que inventamos para nós mesmos, mas para caminhar atrás dele. Não para estar acima das pessoas, mas sim para estar com ele. Porque quem caminha com o Senhor da glória, mesmo pelo caminho da cruz, entra na vida que não se apaga, mas se renova a cada dia. Amém. Ao encerrarmos nosso encontro de hoje, pedimos a Deus que este tempo que tivemos juntos seja uma semente de luz em nossos corações nesse dia e ilumine nossos passos. Hoje, a Igreja nos faz uma pergunta icônica. O que pedimos a Jesus? Um lugar? Reconhecimento? Confirmação diante dos outros? Ou um coração novo? Santa Maria do Egito passou 17 anos buscando a glória que o mundo oferece. Ser vista, ser desejada, ser admirada. E descobriu que esta glória era vazia. No deserto, sem público, sem aplausos, sem redes sociais. Tornou-se a mulher mais livre que já existiu, porque viu Deus. E quem vê Deus, vive. Na semana que vem, o Domingo de Ramos, Jesus entra em Jerusalém. Não num cavalo de guerra, mas num jumentinho. E a multidão gritará, Hosana. Mas a mesma cidade que grita Hosana, gritará, poucos dias depois, crucifica-o. Para conhecer mais a nossa igreja, convidamos você a participar conosco da Divina Liturgia, celebrada todos os domingos às 10h30 da manhã, na Igreja Ortodoxa Antioquina São Jorge de Curitiba, localizada na Rua Brigadeiro Franco, 375, nas Mercês, em Curitiba. Até o nosso próximo encontro e caminhemos juntos no caminho da vida.